Olá, tudo bem? Eu quero apresentar para você os benefícios das atividades físicas para crianças e adolescentes autistas. Mas primeiramente eu vou me apresentar. E lembrando, antes de eu me apresentar, eu gostaria que você comentasse aqui do lado, aqui abaixo. Você pode fazer qualquer pergunta que eu vou estar respondendo relacionado às atividades físicas para crianças e adolescentes com autismo. Eu sou Rodrigo Brunel, especialista em programas de reabilitação e atividades físicas para crianças e adolescentes autistas. Hoje, em meus programas de forma presencial, eu atendo crianças a partir de 1 ano e 9 meses até adolescentes e adultos com 30 anos de idade. E dentro do espectro autistas, crianças com várias idades, várias particularidades, com as mais diversas características. E sem falar dos meus programas de forma online, onde em 2021 atendi mais de 1.650, somando pais e profissionais na área do TEA. Eu tenho 2 academias também aqui em Santa Catarina. Sou aqui do sul, litoral de Santa Catarina, onde eu tenho essas 2 academias que a gente atende mais de 120 crianças autistas, tudo de forma presencial. Então meu trabalho, ele é de forma presencial com essas crianças, ele é de forma online para profissionais e iniciantes e também pais, e também com os eventos presenciais, onde nesse ano de 2021 vem aí vários eventos onde vão estar fazendo por todo o Brasil, levando conhecimentos práticos, que essa é a minha missão, levar conhecimentos práticos para que pais e profissionais possam ajudar cada vez mais seus filhos e seus alunos. Então hoje, o que eu vou apresentar aqui para você? Os benefícios das atividades físicas, porque quando se fala em autismo, automaticamente se trata em psicólogo, parte cognitiva, é isso. E por isso que acontece quando os pais vêm me procurar, tanto na prática, aqui no presencial, quanto de maneira online, aí eu vejo crianças com problemas posturais, crianças com baixa mobilidade, dificuldade na interação social e dentre outros pontos. Por quê? Essa criança só está fazendo terapia cognitiva, não tá fazendo atividade prática. Imagina só, eu vou aqui, eu tô aqui falando com você e vou tomar uma água. Para mim tomar essa água, automaticamente eu estou segurando. Talvez para você é algo automático. Você pode ir lá, pegar um copo, segurar na mão, bem tranquilo. Mas não é a realidade da maioria dos meus alunos. Chega aqui uma criança, eu pego para ela segurar eu tenho aqui, uma bolinha. Segurar a bolinha em mãos, ela olha para o lado, eu coloco na mãozinha dela, ela deixa cair. Ela não tem uma boa destreza. E se eu der este copo para ela segurar, ela não vai conseguir. Ela não vai ter essa precisão de pegar o copo, levar até a boca. Por quê? Ela não tem um bom controle motor, não tem um bom tônus muscular. Então, as atividades físicas vão ajudar essa criança. Período de escola. Muitos pais me procuram, Rodrigo, eu estou desesperado, será que vai dar certo lá na escola? Será que meu filho vai conseguir escrever? Será que meu filho vai conseguir se adaptar nesse ambiente escolar? Então, o que eu passo para os pais é essa parte prática. O que precisamos fazer? Primeiro, a análise da postura da criança, mochila. A criança vai colocar uma mochilinha nas costas, lá com 5 quilos, vai desenvolver problemas posturais. Precisamos já fortalecer a musculatura, principalmente da região das costas dessa criança. A criança vai segurar uma caneta ou um lápis para escrever o seu nome, para pintar, por exemplo, ela não consegue. Porque ela precisa fazer atividades de motricidade, atividades de pinça, onde ela vai adquirir mais resistência. E isso a atividade física vai ajudar. Estamos aí praticamente há 2 anos da pandemia. E o que aconteceu? As crianças dentro de casa, crianças e adolescentes, sedentários, comendo um monte, não estão praticando atividade física, nível de estresse lá em cima, ansiedade lá em cima, casos de depressão. O que a gente precisa fazer? A atividade física, atividades pré-esportivas que vai ajudar a reduzir esse nível de ansiedade, trazer uma melhor atenção, mais foco e uma melhor postura. Porque eles estão lá dentro de casa jogados no sofá. Sim, estão lá jogados, celularzinho aqui, olha aqui o pescocinho, a barriguinha, o pescocinho encolhidinho, ombro caído para frente, problemas posturais. E a atividade física ajuda a corrigir isso, ajuda a prevenir várias lesões, que é isso que eu vou apresentar para você lá dentro do método Exercícios que Transformam, que eu, Rodrigo Brunel, criei esse método com exclusividade para pais e profissionais, onde eu ensino passo a passo, desde métodos de conexão até atividades de reabilitação. Mas não vem ao caso agora. Depois, se você querer saber mais, só clicar aqui abaixo no link específico, mas o que eu quero falar para você agora é sobre os benefícios da atividade física. Como eu falei, segurar um lápis, segurar um copo, um talher, opa!
A criança não tem força na musculatura, então eu já sei que o Rodrigo me ensinou que eu preciso fortalecer o bracinho do meu aluno, o bracinho, a mãozinha do meu filho. Tá aí a sacada. Pronto? Perfeito. Agora vamos para o segundo passo que eu falei para você. Postura. Eles estão lá sentados de qualquer jeito, jogado no sofá, na cama, para andar pela casa, ando todo molengões ali, vive se esbarrando nas coisas, vai pegar uma coisa, deixa cair no chão, vive tropeçando no tapete, caindo com facilidade. Olha só quantas coisas eu elenquei. Tropeçar no tapete porque não tem uma boa mobilidade, uma boa coordenação motora. Não consegue ter essa noção de espaço. Eu vou caminhar aqui nesta linha, vou conduzir entre a mesa e eu tenho que levantar um pé porque tem um tapete. Automaticamente você já consegue fazer isso, mas essa criança, esse adolescente não consegue. Ele precisa então trabalhar as atividades de coordenação motora, atividades de equilíbrio, porque se eu começar a trabalhar essas capacidades, muitas lesões serão evitadas. Eu tenho casos de alunos aqui, quando vem pela primeira vez aqui na minha academia, no presencial, ou até mesmo quando eu avalio os vídeos que os pais mandam para mim, até os profissionais. Rodrigo, o bombeiro passando aqui, vai pegar no áudio no final. Então, olha os vídeos ali, aí eu vejo, poxa, essa criança não tem uma boa noção de espaço, não tem uma boa coordenação motora, então o que a gente precisa trabalhar? A noção de espaço e o equilíbrio. Por quê? Eu preciso evitar essa queda. Porque os alunos chegam aqui, então muitos deles eu tenho que estar sempre próximo, porque eles estão correndo, às vezes de olho fechado, se deixar bate na parede, se deixar tropeça com facilidade. Pedir para a criança caminhar de frente e voltar de costas, eles não conseguem. Rodrigo, mas no caso de um não verbal, uma criança de 2 anos de idade... Bem, vou explicar como fazer isso. Você pega na mãozinha da criança, você vai conduzindo. Todo o meu programa de atividade, como eu falei, todos os alunos que eu atendo são de várias idades, várias faixas etárias e com as mais diversas características dentro do espectro. Hoje eu atendo desde um Asper até um esquizofrênico, um adolescente aí com 14, 17 anos de idade, super mega agressivo. Muitas vezes durante uma aula eu tenho que fazer técnicas de mobilização porque ele quer se autoagredir e quer bater na gente também. Não é porque ele quer. Então ali tem que lançar toda uma estratégia, todo um mecanismo para poder ajudar ele a mudar o foco, tirar o foco em si, para ele poder fazer as atividades e reduzir aquele tempo ocioso. Tempo ocioso que é o que está acontecendo com a maioria dos adolescentes. Ficando dentro de casa devido à pandemia, muitos acabaram ficando aí alguns meses, anos sem ir para a escola, aí só em frente ao celular, só em frente à tela. E aí eu já falei dos problemas posturais. E esse tempo ocioso fez eles ter uma regressão em si, que isso é muito preocupante, essa regressão também na parte cognitiva. E quando eles começam então a praticar essa atividade, automaticamente gera uma rotina mais ativa, uma rotina mais saudável, porque eu sei que toda semana eu vou fazer uma atividade com o tio Rodrigo, toda semana eu vou fazer uma atividade com você que é profissional, que está acompanhando eu nesta aula, todo dia ou 2, 3 vezes por semana, a criança já sabe que vai fazer uma atividade com o pai, onde o pai criou uma rotina, que isso é importante, ter essa criação da rotina, e eu sempre falo, e eu aprendi com o Wendel Carvalho, nada supera a rotina, ponto final. Não adianta você praticar atividade física durante uma semana, todos os dias, e depois na outra semana você for só um dia, depois passar mais uma semana você não for mais. Então vai ter essa quebra da rotina e isso vai gerar um desconforto, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai ter um resultado. Então o que eu ensino através das atividades físicas é criar essa constância, nem que seja 2 vezes por semana, 15 minutinhos ou todos os dias alguma determinada atividade. A criança vai compreender essa rotina, automaticamente vai gravar aqui no cognitivo de forma consciente e inconsciente e a criança então ela vai conseguir de forma automática já chegar naquele momento e saber, poxa, agora é o momento de eu fazer atividade. Ela vai lá e faz, ela já sabe que depois vai terminar, vai para um próximo nível. Eu atendo aqui, olha só, um caso de aluno com TOD. Rodrigo, como fazer atividade com TOD? Ele quer, lá na minha academia, eu vou falar um exemplo aqui de uma físio. Rodrigo, eu fui atender um aluno com TOD, ele com 11 anos de idade, ele quebrou quase todo o meu consultório. Eu mostrei um vídeo para ela, eu fazendo as atividades aqui, tudo certinho, como ela deve conduzir, o que ela deve fazer. E o que eu fiz? Vamos utilizar o útil ao agradável. Eu tenho até, por exemplo, aqui, vou abrir uma exceção, falar sobre uma atividade. Essa aqui foi o que eu mostrei para ela no vídeo, uma granada de plástico. Foi o que eu comprei
para dar certo nessa atividade, gerar conexão. Eu falo muito de conexão. Então o que acontece? Eu estudei todo o caso deste aluno e aí eu prescrevi toda a atividade para a gente fazer aqui na minha academia e ele gostava muito de lançar, ele queria pegar pote de bala, lançar, pegar copos, lançar, queria quebrar as coisas. Então o que eu fiz? Coloquei ele em cima de uma caixa, vou dar um spoiler aqui para você, e peguei uma granada dessa, a hora que ele pegou na mão, ele, uau, granada! Ele gostava de assistir vídeos de lutas e guerras e tudo mais. Aí eu comprei essa granada aqui de plástico e aí eu dei a granada para ele e ele pegou e arremessou. Peguei na mãozinha dele, a gente foi correndo, fomos lá, pegamos a granada, subimos em cima da caixa e ele arremessou de novo. Em poucos segundos ele entendeu todo o processo da atividade, ele associou ao vídeo em si, que ele assistia lá de lutas, guerras, e a gente fez ali mais de 60, 70 repetições. Ele pegava a granada, arremessava, corria. É uma atividade, gastou energia, saiu suado aqui do treino, trabalhou a parte de iniciar, executar e concluir, uma atividade que eu adaptei, então isso é muito importante. A gente... ao início, com um caso desse de TOD, um caso de uma criança hiperativa, por exemplo, então você vai fazer como um efeito funil. Você vai pegar vários tipos de atividades, porque a criança não vai conseguir chegar muitas vezes na parte de execução, ela só vai concluir, ela não vai executar e não vai concluir a atividade. Então a gente pega vários tipos de atividades e com o passar das aulas a gente vai afunilando. Com o passar das repetições, os pais dentro de casa vão conseguir afunilar até chegar ao específico. Então começamos de uma forma ampla, chegando para o específico. O que é o específico? O específico é onde a criança consegue iniciar, executar e concluir. E através dessa dinâmica todas de atividades, vai ali, faz duas repetições, vai lá, faz outra, vai ali mais uns 10 segundinhos. Então automaticamente ela começa já a gastar energia, tem uma queima de caloria, que isso é importante, porque as crianças estão sedentárias, muitas vezes vão lá para a terapia, ficam lá só sentado na cadeira e conversando com o profissional, interagindo, seja lá como for, mas não está tendo um gasto energético. Por isso que elas estão hiperativas. Chega ali 10, 11, 2 horas da manhã, as crianças estão lá pulando na cama, corre para um lado, corre para o outro, excesso de energia. Elas precisam gastar energia, é isso. E o que vai fazer ela gastar energia? Ficar sentada no sofá? Não! É brincar, é fazer uma atividade, uma dinâmica ao ar livre, é as atividades físicas, as atividades de reabilitação. Isso vai ajudar. Por que olha só, o que eu criei? Eu criei um método Exercícios que Transformam. Sabe por que eu criei isso? Porque automaticamente quando se fala em autismo, as pessoas, lado cognitivo, eu falei isso para você. Então eu assim, poxa, autistas são seres humanos? Não é porque autista vamos criar dentro de uma bolha? Não, não é isso. Não é porque autista vamos aplicar só esse método. Não. Tem método que funciona, método que não funciona. O que funciona para um não funciona para o outro. E sim, você precisa entender as ferramentas, os mecanismos. Quando eu se falo ferramentas, imagina só, uma faca. Uma faca é uma ferramenta. Você utiliza a faca para quê? Ah, para cortar pão. Ah, você utiliza a faca para quê? Ah, para descascar laranja. Ah, você utiliza a faca para quê? Ah, para esculpir um desenho na madeira. E você utiliza a faca para quê? Tem gente que usa a faca para matar pessoas. É uma ferramenta. Certo? Então, o que são as ferramentas que eu ensino você aqui? É aquilo que você vai adaptar de acordo com a realidade do seu filho, de acordo com a realidade do seu aluno, e ali você vai compreender com clareza como fazer todo esse mecanismo das atividades, como gerar essa conexão em si. Então, através desse método, eu comecei a ter um olhar específico para essa parte prática, para o físico, para a postura. As crianças, aqui, adolescentes, aqui, tortinho, pá, os pés arrastando ao chão. Opa, vamos trabalhar só o cognitivo? Não, vamos trabalhar o físico deles também. Então comecei a trabalhar o físico, corrigi a postura e automaticamente quando eu comecei a corrigir a postura deles, a forma de caminhar, aqueles que caminham na ponta dos pés, começaram a descer o calcanharzinho, as costas, aqueles que têm escoliose, comecei a dar a eles um melhor alinhamento postural. E claro, não é simplesmente colocar uma criança numa maca, eu já vou explicar para você como fazer isso, não é só colocar uma criança numa maca e fazer um alongamento, não. Tem todo um mecanismo, tem toda uma estratégia por fora, como gerar essa conexão, como fazer um alongamento, a abordagem, e se der certo, se der errado e ele não querer ficar ali na maca, não tem problema, você pega ele no colo, improvisa.
Mas depois eu ensino tudo isso para você lá dentro dos meus programas de treinamento. Então, foi a partir disso que eu comecei a ter esse olhar específico e disse: pais, olha a postura do seu filho. Profissionais, vamos trabalhar o físico também. Vamos associar. Porque se a gente trabalhar o físico, você vai ter um ganho significativo. A psicóloga também vai ter um ganho significativo. As terapeutas vão ter um ganho significativo. Um vai complementar o outro. Não é só o cognitivo e cognitivo. Porque muitas vezes a criança está aqui, só trabalhando o cognitivo. Terapias cognitivas evoluiu até aqui. E o físico está lá embaixo. Coitado do físico. Tchau, físico. Meu cognitivo está aqui, te superando. Meu cognitivo está bom. Mas só que aqui não está evoluindo mais. E aí que está a sacada. Se aqui não está evoluindo, o que a gente precisa fazer? Ver o que precisa de ajuda. Vamos trabalhar o físico, pof! O físico foi lá em cima, teve um ganho significativo. E automaticamente, como consequência, o físico começa a puxar o cognitivo. Isso é muito legal, porque o pessoal está fazendo tudo ao contrário. E é dessa forma que eu encontrei os resultados. Começar a puxar o físico, levantar o resultado lá para cima, para que ele, com consequência, ajude no cognitivo. Um exemplo, quando se fala em interação social. O que a atividade física vai ajudar? Vai ajudar quando eu começo a trabalhar o interior. Ou seja, a criança não consegue fazer uma atividade, ela desiste com facilidade. Aquele adolescente que, eu não consigo, que saco, isso de novo, aquilo outro, não sei fazer, sempre se colocando para baixo. E eu vou lá e mostro para ele, através das atividades. E ele começa a entender que, poxa, eu estou conseguindo fazer tudo isso. Caraca, mesmo aquele que, um não verbal, por exemplo, que a criança está aqui fazendo uma atividade, daqui a pouco ela pega, ela está fazendo uma atividade, por exemplo, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Fazer uma atividade de motricidade, atividade de pinça. Então ela está fazendo, fez ali algumas repetições, ela saiu, ela dispersou. Mas por que ela dispersou? Ela não tem uma boa concentração? Será que é isso? Será realmente que ela não tem uma boa concentração? Ou é porque ela tentou 1, 2, 3 vezes e ela desistiu porque ela não conseguiu? Então automaticamente ela está com uma autoestima baixa. Mas ele é não verbal. Sim, é isso que eu aprendi aqui na prática com os meus alunos. Entender por que ele desistiu. Os outros profissionais falavam, porque ele é hiperativo. Não, é porque a autoconfiança dele estava baixa. E eu comecei a insistir com ele, comecei a trabalhar com ele, ensinei todo um passo a passo para os pais, para os profissionais, ajudar os seus filhos, os seus alunos. E automaticamente, aquela autoestima, ela floriu, foi lá para cima. E aquela hiperatividade que o pessoal alegava, não era nada daquilo. Era só trabalhar essa confiança interior. E isso foi muito importante. Importante para que a gente pudesse trazer eles uma maior confiança, conseguisse iniciar, executar e concluir a atividade. E através disso, dessa autoconfiança, dessa interação com o profissional, essa interação com outras crianças, melhorou a interação social. E isso é muito legal. Atividade física, interação social. Mas um detalhe muito importante, vou colocar uma vírgula aqui. Não é, quando se fala em interação social, não é pegar uma criança e colocar o meio de 30. Isso ali não é interação social, porque a chance dela desistir é gigantesca. E aqui nos meus treinos eu faço em forma de escala, é o que eu ensino para os profissionais. Começa no individual, avalie, aplique todos os métodos que eu ensino e depois você leva a criança para o próximo nível. E assim vai até chegar um momento que, poxa, ele já está interagindo com várias crianças, está fazendo atividade, está compartilhando o brinquedo, isso é demais. Então, olha só que quantas coisas legais eu já apresentei para você até agora sobre os benefícios da atividade física. E tudo isso não é só aqui que vai ser apresentado o resultado, e sim lá dentro da sua casa, lá dentro do seu estabelecimento, no dia a dia, na escola. Todo mundo vai ganhar com isso, não é só a criança, só adolescente, todo mundo vai ganhar com isso. Os pais vão compreender que, poxa, ele já tem mais independência e mais autonomia, está conseguindo fazer tudo sozinho aqui em casa. Quando não consegue fazer tudo, calma, tem todo um passo a passo. Tem aqueles que já vão fazer tudo, tem aqueles que já vão começar a desenvolver, vai começar a florir aos poucos essa independência, essa autonomia, e isso é muito legal. Então lembrando, se você tiver qualquer perguntinha, comente aqui
Comente aqui do lado, aqui embaixo para mim, que eu vou estar respondendo para você, tá bom? E a sua pergunta, a sua dúvida, pode ser uma dúvida também de um outro profissional. Então lembrando que eu estou criando 3 aulas bem legais para você. Essa aqui é a primeira, tem mais 2 aulas onde eu ensino sobre os benefícios da atividade física. Tem uma aula também que eu vou falar sobre algumas atividades práticas que você vai conseguir ter um melhor entendimento como funciona na prática. Você vai conseguir aplicar aí com seu aluno, seu paciente, seu filho, para que ele tenha um maior e melhor desenvolvimento. É isso que eu quero. Através das atividades físicas, através dos programas de reabilitação, quero proporcionar para crianças e adolescentes autistas uma melhor qualidade de vida, uma rotina mais ativa e mais saudável, longe de medicamentos. Para de dopar essas crianças. Olha só, falando em dopar, você entendeu até agora como a atividade física também gasta energia da criança. E eu já vou explicar para você também mais um pouquinho, se você ficou com dúvida. Então, olha só, tem vários pais que dizem assim: Rodrigo, quando eu levo meu filho para a escola, quando eu levo em tal terapeuta, eles pedem para eu dar aquele remédiozinho, aquele, Rodrigo, que faz ele ficar bem calminho. Daí eu paro assim, respiro, né? A gente conta até 10, assim, para manter a calma também, manter a áurea, assim, também mais acesa, mais florida. Aí eu digo assim para a mãe: mãe, olha só, chega a me arrepiar falando isso. Mãe, olha só, você vai trazer o seu filho, você fez essa pergunta, eu vou fingir que você não fez, mas o que eu quero que você traga? Você vai trazer o seu filho aqui com o máximo de energia. Eu quero explorar ele ao máximo, eu quero gastar essa energia, eu quero pegar essa energia dele e fazer ele praticar as atividades, fazer ele se desafiar, fazer ele ultrapassar limites. E aí, se você der aquele remedinho, ele vai chegar aqui lesado. Vamos fazer uma corridinha, vamos pegar o bambolê. Não, daqui a pouco a criança está sentada, está deitada e não rende na atividade. Não é isso que eu quero para os meus alunos. Não é isso que eu quero para o seu filho. Eu quero que ele tenha uma melhor qualidade de vida, uma rotina mais ativa, mais saudável. Ponto. Vamos fazer atividade física, ficar longe de medicamentos. E quando meus alunos começaram a praticar atividade física, quando eu falo alunos, não é só no presencial, mas sim os alunos online também, então eles começaram a reduzir a ansiedade, o estresse e depressão. Muitos adolescentes com caso de depressão tomavam medicamentos. Medicamentos aquelas caixinhas pretas, medicamentos fortes demais, que faziam eles ganhar peso também. E aí começamos a fazer as atividades, começaram a ter uma rotina, um compromisso e começou a reduzir esse nível de depressão, essa ansiedade, esse estresse, até que, de forma automática, eles começaram a reduzir o uso de medicamentos. Claro, com acompanhamento médico, onde o médico chegou o momento de avaliar que realmente não precisa mais de medicamento. Então isso foi muito importante. Isso é um prêmio gigantesco para mim. E quando a gente está falando sobre... vou até usar um exemplo aqui. Como eu falei para você sobre muita energia que a criança tem, e eu gosto de fazer isso aqui no presencial, eu ensino para os pais fazer dentro de casa. Imagina isso aqui, esse copo é a bateria do seu filho. Então, se ele não pratica nenhuma atividade física, é como se o copo estivesse cheio de água, ou seja, a bateria está no 100%. 100%. Tudo o que ele fizer, ele vai fazer com aquela explosão total. Vai sentar na mesa para comer, é aquela euforia, quero comer. Vai fazer um desenhozinho para pintar, para ter uma concentração, ser mais calminho. Ele vai querer fazer naquela correria toda para sair para fazer outra coisa. Ele não está focado no tempo presente, porque essa energia está impulsionando ele para frente. Então, quando eu começo a praticar as atividades, automaticamente é como se eu tomasse essa água. Tá reduzindo, estava cheio, ao início dessa aula, estava cheio. E eu comecei a ficar mais cansado. A minha voz começou a ficar mais cansada, pedindo água, então quer dizer que a bateria está sendo consumida. É como se eu tivesse só isso aqui, de bateria. Porque eu fiz muitas atividades, fiz muito esforço e agora no final, então eu já vou falar mais suave com você, vou ficar mais tranquilinho. Até agora no final eu vou conseguir focar em algumas atividades, conseguir fazer por mais tempo, mais repetições, que é isso que o seu filho, o seu aluno precisa. Gastar essa energia, excesso de energia, ele não vai conseguir ter um bom resultado. Então o que está precisando? Atividade física. Eu vou abrir mais um parênteses aqui para você. Olha só o que eu tenho aqui. Vamos virar a câmera aqui para esse lado aqui. Eu tenho uma esteira e uma maca.
É simples colocar uma criança aqui e alongar? Não, não é bem assim. Na maioria das vezes não vai dar certo. É simples pegar uma criança, colocar no colchonete e alongar? Também não vai dar certo. Você precisa entender todo o mecanismo de conexão para que quando a criança esteja ali, você consiga fazer um alongamento, mas quando ela saia, você já tenha um passo a passo para alongar ela lá na frente, colocar ela na esteira. Será que ela sabe, vou ficar 5 minutos, vou ficar 1 minuto? Será que ela tem essa percepção de tempo? Será que você se apega somente ao padrão de só caminhar na esteira, a esteira é só para caminhar e correr? Ou você usa essa esteira como uma diversão? Eu uso como uma diversão. E se você me acompanha nas redes sociais, você vê que eu vejo as crianças, que eu coloco as crianças sentadas, elas entram de um lado, saem do outro, é como se fosse um carrinho lá no supermercado, onde você coloca a compra, aí aquela correia puxa a compra e ela sai lá do outro lado. Essa aqui é uma diversão gigantesca para as crianças. Então eu quebro os padrões da esteira, padrões da maca. A maca ali eu ajudo muito o fisioterapeuta. Os fisioterapeutas querem colocar a criança, fazer eletroestimulação, alongamento, não dá certo. Rodrigo do céu, eu não consigo fazer. Aí eu comecei a ajudar esses fisioterapeutas também, onde eles começaram a entender o mecanismo de conexão. Aí tem casos que eles compartilham o vídeo comigo, é colocando a criança deitada em cima de uma bola de pilates, fazendo alongamento, é sentado na cadeira de recepção, às vezes eles levam os materiais para lá, o chão, pegar a criança no colo, fazer o alongamento. Então ali eu ensino todo um passo a passo e eu mostro aí na prática o que eu faço com os meus alunos, como eu faço toda essa conexão em si, e isso é muito importante. Então, o meu objetivo com essa aula aqui hoje é explicar para você os benefícios da atividade física. Se você entendeu só um pouquinho assim, eu já fico contente. Porque essa sementinha foi plantada aí na sua mente. Não importa se você é pai, se você é mãe, profissional ou iniciante nessa área. O importante é que você começou a compreender e uma sementinha conseguir plantar aí na sua mente para que você, quando você vê uma criança autista, um adolescente autista, ou o seu filho mesmo, ou seu paciente aluno, você começa então a olhar para essa parte prática. Poxa, realmente o Rodrigo tinha razão. Ele olha as costas, oh my God, nossa, as costas dele tá tortinha. Ele tem uma escolha, olha só, precisamos fazer um trabalho específico. Nunca tinha prestado atenção nisso. Então é isso que a gente precisa fazer. Olha só a forma dele pisar, ele caminha na ponta dos pés. E aí, vamos fazer cirurgia? Não, vamos fazer atividades específicas que vai ajudar nessa parte da mobilidade. Porque muitos pais me procuram aí também. Rodrigo, ele tá caminhando na ponta dos pés, já tô com a cirurgia marcada. Eu assim, meu Deus do céu, cancela a cirurgia. Vamos fazer uma atividade, eu consigo te ajudar. Eu vou te ensinar o passo a passo daquilo que você vai fazer. Então essa parte física, essa parte do corpo, trabalhar o corpo como um todo, que é o que você precisa estar fazendo. E como eu falei, como consequência, você vai ter os resultados aí de concentração, foco, atenção, a compreensão de comandos, gatilhos mentais. E tem uma coisa muito legal que eu não falei para você ainda, seletividade alimentar. Mas deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Olha só, vou fazer mais uma dinâmica aqui com você. Eu comecei a falar, por exemplo, você é a pessoa que não toma água. Rodrigo, eu tomo só no chuveiro, quando eu vou tomar banho, às vezes entra ali na boca, é só isso, máximo isso. Aí, tá, eu ofereço um copo d'água para você só molha a boca e, Rodrigo, não quero. Mas imagina que você esteja aqui no meu lugar, fazendo essa aula aqui de uns 30 minutos mais ou menos. Ia chegar ali pelos 15, 20 minutos, você ia tomar uma aguinha, sua garganta ia pedir água. Isso é uma necessidade fisiológica. A criança, ela não pratica atividade física, ela é sedentária e ela não toma água, nenhum tipo de líquido. Não é porque, ele é seletivo, ele é autista, é isso, aquilo, outro. Não, temos que avaliar primeiro essa parte fisiológica. E é bem comum a criança, ou aqui comigo, ou dentro de casa com os pais, elas fazem alguma atividade que tem um gasto calórico, um gasto energético maior, automaticamente ela começa a salivar mais, a boca fica ressequida e eles pedem água, eles tomam água. É uma necessidade fisiológica. O corpo está gastando energia, a temperatura corporal está aumentando, está suando a criança, ela nunca fez isso, está suando agora,
Então tá saindo líquidos e ela precisa repor. Então automaticamente o corpo já pede, eu quero água, onde é que tem água? Ele vai lá e toma. E isso também é para o alimento. Tá gastando energia, fazendo atividade, a criança vai sentir uma fome. E as mães sempre, quando a criança faz a atividade presencial aqui comigo ou no online, as mães sempre mandam a mesma mensagem. Rodrigo, ele chegou em casa ali, sentou na mesa, ele estava faminto, ele comeu de tudo. Eu falei pra você, Rodrigo, que ele tinha aquela seletividade alimentar, ele não comia macarrão, não comia coisa com molho, mas hoje ele comeu tudo. Ele estava com fome. Então isso é demais, isso é incrível. Tá aí mais um benefício da atividade física. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar a perguntinha aqui abaixo, comentar aqui ao lado, que eu vou estar respondendo para você. Como eu falei, a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra mãe, um outro pai, um outro profissional, e eu vou estar aqui para ajudar você. E espero que essa sementinha, ela floresça aí na sua mente. O meu propósito é plantar. Já plantei. Se você chegou até aqui, está plantada já. Agora é só você ir regando a cada dia que o resultado vai vir. E convido você a participar do meu mundo de transformações, onde você vai aprender o passo a passo de como gerar conexão com uma criança de 2 anos de idade, um adolescente, um caso de autista severo, autista não verbal e dentre outras particularidades. Você vai aprender o passo a passo. Você vai aprender o passo a passo de como prescrever atividades para crianças e adolescentes que estão dentro do espectro, com as mais diversas características. E ali você vai aprender atividades de motricidade para mãozinha, dedos, braço, atividades para postura, atividades para coordenação motora, equilíbrio, noção de espaço, tônus muscular. Você vai aprender uma infinidade de conteúdos, tudo de forma bem prática. E ali você vai aprender, como eu falei, aplicar com autistas de todas as idades com as mais diversas características. Porque dentro do programa Exercícios que Transformam, você vai ver eu realizando uma atividade explicando para você com uma criança de 2 anos de idade, você vai ver eu realizando a mesma atividade, só que com adaptações, com autista, com um esquizofrênico, por exemplo. Você vai ver tudo isso. Poxa, o Rodrigo adapta dessa forma. Nossa, que legal, eu não sabia. Então, eu tenho as ferramentas, eu vou apresentar as ferramentas para você e o diferencial é que eu mostro eu, Rodrigo Brunel, realizando aqui ó, na minha academia com os meus alunos. É como se eu trouxesse você aqui para dentro da minha academia e você vai ter uma aula comigo. Isso é demais, isso ninguém faz. Mostrar na prática. O pessoal fala aí na teoria, mas aqui na prática eu mostro para você aquilo que dá certo e aquilo que não dá. Porque você vai ver em muitos vídeos, ó, eu tentei dessa forma, eu vou ser sincero, vou ser humilde com você, ó. Dessa forma não deu certo, você não precisa fazer. Você vai fazer dessa forma que eu adaptei. E aí você já vai direto ao ponto. Isso é demais, vai estar tudo ali ó, na palma das suas mãos. Então para você adquirir agora e fazer parte do meu mundo de transformações, você vai clicar aqui abaixo no link, no local indicado, e você vai adquirir o método Exercícios que Transformam e também a mentoria, onde temos encontros. Você vai ter um encontro comigo toda semana e ao vivo. Eu queria conhecer um pouco mais da sua história, do seu filho, dos seus alunos, dos seus pacientes, para estar ajudando você cada vez mais. Espero que você tenha gostado dessa aula. E o detalhe, regue essa plantinha, que é essa sementinha que eu plantei aí na sua mente com esses conhecimentos. Já já ela vai florir e eu vou ficar muito feliz, porque eu vou estar conquistando esse resultado também. Então eu quero que você coloque em prática esses ensinamentos, venha fazer parte do meu mundo de transformações, que eu estou aqui para ajudar. Eu me dediquei ao máximo e venho me dedicando ao máximo aos meus alunos, para ajudar eles cada vez mais. Lembre-se, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa. E não é por acaso que você me encontrou nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Por quê? Você é uma pessoa diferenciada. Você está na busca por conhecimentos práticos. Chega de teoria, vamos para a prática agora. Eu estou aqui para ajudar você. Então você vai acompanhar também as outras 2 aulas. Tem mais 2 aulas muito legais, onde eu vou trazer mais conhecimentos para você. Você vai conhecer mais sobre o meu trabalho e a gente vai ter uma conexão sensacional. Um forte abraço, muito obrigado por ter chegado até aqui, obrigado por ter acompanhado essa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Um abraço.